Bom dia, pessoal. Nós vamos dar continuidade agora ao Congresso com o Simpósio 19, Planejamento de uso do solo considerando o impacto da agricultura no meio rural. Então, na ordem agora, a gente vai convidar o primeiro palestrante, que vai falar sobre mudança de uso do solo, impactos ambientais e sustentabilidade. É a professora Selma Simões de Castro. A professora Selma é doutora em Ciências, Geografia Física pela USP, pós-doutorado em Ciência do Solo no INRA, foi docente na USP em Geografia e hoje é professor titular em Geografia Física de Solos, na Universidade Federal de Goiás, onde orienta na pós-graduação em Geografia, mestrado, doutorado, e em Ciências Ambientais, doutorado multidisciplinar. Coordenou o Laboratório de Pedologia da USP e o Laboratório de Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física da UFG, deste sendo fundadora. Pesquisa em solos, paisagem e meio ambiente, com ênfase em impactos ambientais do uso de terras e geocartografia multiescalar, com base em morfologia e micromorfologia e comportamento físico e hídrico de solos. Certo? Então, passa a palavra à professora Selma, que tem 30 minutos para a sua exposição. É só apertar. Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, em especial da comissão organizadora, por nos abrir este espaço para apresentarmos um pouco das nossas reflexões e também um pouco do que estamos desenvolvendo no Centro-Oeste, em particular no estado de Goiás. A apresentação que preparei aqui para vocês mostra um pouco, de início, numa parte 1, como estamos brincando, falando do estado da encrenca ambiental em nível global, na escala planetária, e depois focamos progressivamente Brasil e Goiás, no sentido de contribuir para a discussão a respeito de impactos ambientais resultantes das mudanças de uso do solo, especialmente de manejo, e como podemos tratar essa questão em termos de sustentabilidade. Trata-se, então, de uma contribuição ao debate. Para começar a falar desse assunto, é importante partirmos de algumas reflexões, de algumas ideias a respeito do estado ambiental atual do planeta. Estou chamando isso de os pressupostos, aquilo que nos motiva, de fato, a tomarmos decisões a respeito de como usar e manejar corretamente o solo para o bem-estar da coletividade. Um colega meu, há um tempo atrás, preparou essa transparência a respeito da projeção feita pela FAO em relação ao número de habitantes do planeta para 2025. Recentemente, a FAO atualiza esses valores para 2050, o que significa que os valores de pouco mais de 9 bilhões de habitantes projetados para 2025 aumentam um pouco em relação a 2050. E a relação em termos de áreas agricultáveis, áreas exploradas, quanto temos por hectare pessoa, o habitante deste planeta, não muda substancialmente, no meu entendimento, olhando os dados estatísticos. De modo que, em termos de superfícies emersas no planeta, 30% aí aproximadamente do planeta, significam 13 bilhões e meio de hectares, o que dá quase 2 hectares por habitante. Mas as superfícies consideradas aráveis, incluindo a tecnologia disponível e acesso a ela e ao solo, não dá mais do que 3 bilhões de hectares, o que equivale aproximadamente a 22% dessas superfícies aráveis do planeta. Isso significa que nós temos uma sobra ainda de 10 bilhões e meio, equivalentes a 78%, que nos fazem perceber claramente o desequilíbrio entre o que temos de disponível e não é arável, tecnicamente falando, e o que é arável
em termos de uso global no planeta. O gráfico à direita mostra para vocês essa porcentagem do que está incluído, destacando ali em verde os 22%, do que está incluído nas outras, digamos, utilizações ou características ambientais, áreas montanhosas, alagadas, pedregosas, enfim, que significam uma redução na aptidão agrícola de terras. Quando tomamos por ponto de referência esses 22% e fazemos o balanço com os dados da FAO de pouco mais de 10 anos atrás, nós já tínhamos, naquela ocasião, apenas metade dessa área ocupada, e a outra metade, digamos, como estoque ainda, aproximadamente 12%, que estavam sem uso e manejo. E também podíamos perceber que, das áreas não cultivadas, cerca de 47% correspondem às grandes florestas, isso não mudou muito até agora, e a desertos e peridesertos, tanto os frios como os quentes, equivalentes a 21%. Quando nós analisamos os efeitos do uso e ocupação dessas terras aráveis, que são efetivamente ocupadas, esse gráfico adaptado do Lau, que acabou de sair em 2011, tá, adaptado para caber aqui na transparência, revela uma coisa interessante que nos faz, pelo menos me fez pensar, né? A maior parte dos processos de degradação já são conhecidos, quanto às causas, os mecanismos e as consequências. Portanto, eu não acredito que a gente consiga colocar ainda alguma outra esfera neste gráfico ou algum outro conhecimento nas posições intermediárias entre elas. Temos aí litosfera, hidrosfera, biosfera, atmosfera e todos os processos envolvidos nos intercruzamentos ou interrelações ocorrentes nas interfaces de cada uma dessas esferas planetárias. Nós podemos perceber que há uma zonalidade em determinados processos, isso está claro desde Dokuchaev, mas há também uma zonalidade nos tipos de degradação que nós percebemos no planeta. E analisando geograficamente essa distribuição de degradação das áreas agricultadas no planeta, nós percebemos que há um histórico de uso e ocupação dessas terras e das coberturas vegetais residuais que resultaram em vários tipos de impactos, mas o destaque para atividades agrícolas e pecuárias em geral são, estatisticamente, os mais abrangentes em termos de área, enquanto os urbanos e industriais são mais restritos em termos de áreas. Mas nós percebemos também uma fragmentação progressiva da cobertura nativa dessas áreas agricultadas e que é nessas áreas que nós temos hoje uma necessidade premente de obtenção de indicadores para a reversão do processo. E, para tanto, nós precisamos avaliar a sustentabilidade ou o grau de sustentabilidade com que essas áreas se encontram na atualidade. Eu fiz o teste dessa transparência há pouco, vi que não ficou muito bom, mas eu gostaria de... Eu preferi manter para falar para vocês o seguinte: esse é o mapa feito pela Conservação Internacional, a respeito, o mais recente, a respeito dos hotspots da biodiversidade do planeta. O Brasil tem 2, Cerrado e Mata Atlântica, atendendo aos critérios para serem hotspots da biodiversidade. Tem que ter mais de 1.500 espécies vasculares endêmicas ainda na sua área e tem que ter mais de 70% da sua área comprometida, de modo que isso atende bem os critérios para situar esses 2 hotspots brasileiros aí nesse cenário. Mas, quando analisamos a distribuição desses hotspots, nós percebemos claramente que onde eles são mais residuais, menores em tamanho,
é onde nós temos também a maior atuação, a maior ocorrência de impactos em que a erosão hídrica e a eólica, leia-se, desertificação, são as mais extensas em áreas na escala global. Num trabalho recente do Lau, Blanco e Lau, que eles fazem um balanço agora em 2011, 2012, eles já atribuem a essa área 33% de degradação das áreas totais da superfície emersa agricultável, ou seja, cerca de 460 milhões de hectares. Bom, isso significa dizer que essas áreas já têm algum grau de degradação, qual seja a perda ou declínio da sua capacidade de suporte nos serviços ecossistêmicos, pelos vários impactos existentes e que envolvem vários tipos de processos biológicos, mineralógicos, químicos, físicos e etc. A propósito disso, o equivalente ao Ministério da Agricultura dos Estados Unidos projetou vários mapas aí de vulnerabilidade. Este é o de erosão, em que a escala de cores tendendo ao vermelho, como é de praxe, indica as áreas de maior gravidade, e projetou também esse de risco de desertificação, em que chama muito atenção o bloco euroasiático, né? E a Ásia de Sudeste, em particular, como as cores mais fortes, né? E, paradoxalmente, onde a agricultura teria começado. E o Brasil? Bom, o Brasil tem uma história de fronteiras agrícolas, aí indicada pelas setas em preto, e também uma história, ao longo do tempo, de avanço ou expansão dessas fronteiras agrícolas rumo ao interior do país, e todas mais ou menos que parando ali ao redor da Amazônia e do Pantanal. E, nos pontos de partida das setas, os setores de agroindústria instalados, enquanto os pequenos pontos indicam as concentrações de pequenos e médios agricultores dispersos por todo o país. Quando analisamos o potencial de produção de sedimentos, feita pelo pessoal de geociências, em toneladas por quilômetro quadrado ao ano, nós verificamos que a cor vermelha, que aparece predominantemente no cerrado, nos mostra claramente que estamos beirando a Amazônia, né, no que se refere a essa cor vermelha, e estamos aí com valores de mais de 400 toneladas por quilômetro quadrado ao ano nessas áreas, que é onde está agora a nova fronteira agrícola e é onde está também o chamado arco do desmatamento. O agronegócio, essa foto é bastante conhecida, foi divulgada amplamente na mídia sobre a colheita de soja em Mato Grosso. Foi a última grande mudança de solo que nós tivemos aqui nessa fronteira agrícola, marcada mais ou menos aproximadamente nos anos 60, 70, atrelada à Revolução Verde, e que foi intensificada muito nos topos planálticos e relevos no máximo suave ondulados, e produtoras fundamentalmente de grãos. O que a mídia não mostra e o que nós que estudamos vemos com uma certa frequência é também nas áreas marginais, como na foto à esquerda, ao alto, descarga de sedimentos no rio Araguaia, a foto à direita, ao alto, assoreamento em áreas de desembocadura de focos erosivos de tipo vossoroca, em grande porte, processos de eutrofização na foto à esquerda e inferior, e não sei se dá para vocês verem a escala humana aí, de assoreamento e ciclos sucessivos de entalhe e reentalhe da área de assoreamento na desembocadura de grandes focos de erosão. E isso nos preocupa
porque soterra fundos de vale, obriga, como medida emergencial, ao desvio ou obras de desvio cada vez mais para a direita ou para a esquerda da rota rodoviária inicial, desenvolve voçorocas de grande porte que se ramificam e comprometem o sistema viário, além de grande perda de produção agrícola e instalação de grandes areais, sobretudo em áreas de arenitos, que desenvolvem neossolos quartzarênicos, como é o caso das duas fotos inferiores. Diante dessa problemática, os desafios que nós refletimos a respeito disso constituem uma disponibilidade de terras agricultáveis no mundo que ainda não foram cultivadas e que, se as fronteiras agrícolas continuarem no ritmo e no modelo que adotam, poderão trazer a continuidade dos problemas e a criação de novos problemas. Considerando-se, sobretudo, que essas áreas não foram escolhidas até agora por várias razões, mas que uma delas é que elas têm um ligeiro potencial agrícola menor. E, diante da pressão demográfica que deve ocorrer por demanda de alimentos, biocombustíveis, fibras, carne, leite, etc., nós teremos que aumentar essa produção. Qual é o desafio? Aumentar essa produção obedecendo ao modelo de aumento de áreas, sacrifício de novas áreas, ou melhorar a produtividade, ou melhorar os modelos dos sistemas produtivos. Alguns status atuais, agora indo para o estado de Goiás, para exemplificar o meu pensamento, a minha reflexão. No lado esquerdo, nós temos o mapa de uso do solo do estado de Goiás. Ele data de 2002, mas ele não mudou substancialmente até agora e não há um mais atual. À direita, nós temos o de potencial do zoneamento agroecológico da cana, o potencial para expansão da cultura canavieira no mesmo estado, em que a cor verde escura significa as áreas de maior aptidão, a verde média e o amarelo, áreas de aptidão chamada de regular ou média, que estão com agricultura e com pastagem. O que nos inquieta é que, no sul goiano, agora fazendo o recorte apenas para essa área, temos aí, em 2001, um mapa que mostra onde estava a cana na cor amarela. E ela já estava na área de culturas anuais, particularmente soja, na maior parte dos casos rotacionada com milho, sorgo e milheto. E, continuando nos anos subsequentes, até chegar no estado atual, a expansão está se dando para áreas frágeis. A soja, temos dois tipos de comportamento. A soja migrando para novas áreas, mas o que é mais comum, a soja migrando para a área de pastagens, pelos estudos que temos empreendido na área. Até porque ela prepara o solo melhor por 1 ou 2 anos para que a cana possa ter o rendimento desejado. O discurso oficial em relação à cana é que ela ocupe as áreas degradadas, de pastagens degradadas. Não é o que está acontecendo no estado de Goiás, embora tenha acontecido no Mato Grosso e em outros estados. E a resposta me parece bastante simples, é aí que nós temos os latossolos vermelhos distroférricos e distróficos, com chapadas e chapadões, que permitem até 12% de declividade, que na tecnologia atual da cana são os mais indicados para o cultivo. O custo ambiental, então, nessa reflexão, para incorporar novas áreas disponíveis que tenham um menor potencial agrícola, seria maior do que melhorar a produtividade das áreas cultivadas? Bom, não sabemos, parece que sim, considerando-se a tecnologia atual. Mas o que está acontecendo não é bem isso. As terras de florestas, sobretudo as tropicais e as suas bordas, ainda que tenha diminuído substancialmente o desmatamento, o colega Gerd falou nisso ontem, né? Ainda continua o desmatamento.
E o padrão conhecido é a instalação pecuária seguida da agricultura, sem uma avaliação generalizada para essas áreas. E, com isso, o relatório do milênio, feito em 2005, já mostrava isso claramente, não só para a Amazônia, mas para outras florestas do mundo. Então, temos aí vários arcos e semiarcos de desmatamento, que não são compensados pela cobertura florestal em aumento, e até porque essas coberturas florestais em aumento, particularmente na América do Norte, são monoculturas, não tem a biodiversidade que tem essas outras matas. Desculpem. Se nós seremos quase 1,5 bilhão de pessoas a mais em 2025, ou pouco mais do que isso em 2050, as estatísticas permitem constatar que 90% desse total está na América do Sul e na África. E nesses continentes a pressão já é forte, como todos nós sabemos, sobre essas áreas disponíveis, mas que têm ambientes frágeis, como todos nós aqui sabemos. Portanto, a necessidade advinda dessa reflexão é que nos preocupemos com as áreas já ocupadas e degradadas, mas, ao mesmo tempo, em evitarmos nova expansão da degradação. E, pensando no tema central deste evento, partindo já para a terceira parte da apresentação, algumas reflexões sobre como podemos ajudar nessa tarefa de prevenir novas degradações, controlar as degradações já existentes e, ao mesmo tempo, promovendo a sustentabilidade e o bem-estar, enfim, das populações. A experiência que nós temos tido lá no Centro-Oeste tem revelado que nas escalas mais locais, subregionais ou municipais, que nós podemos contribuir mais e melhor. Não sei se isso se aplica ao Brasil inteiro, mas lá isto está claro para nós, sobretudo quando consideramos que a agricultura familiar, ainda no estado de Goiás, é bem significativa. E, ao fazer esse zoom, como se diz, nessas áreas menores, a melhor indicação de estudos para o comportamento e funcionamento do solo advém da sua observação em contínuo ao longo dos interflúvios, o que nós chamamos de sistemas pedológicos e várias pessoas gostam de chamar de topossequências. Mas, como há uma variedade de conceitos de topossequência, eu gostaria de centralizar mais o conceito nos interflúvios elementares, preferencialmente, ou seja, nos menores interflúvios que ocorrem nessas escalas locais. E nelas, a partir da avaliação da morfologia, do comportamento e funcionamento desses sistemas, avaliar como se dá a instalação dos sistemas produtivos e que riscos isso causa. Há vários autores aí que têm um conhecimento já bastante difundido sobre isso, mas há um gráfico que eu elaborei, inspirada num professor que tive, que me parece bem adequado, para mostrar que a cobertura de solos, que alguns chamam de cobertura pédica, outra de pedológica, outra simplesmente de solos, vista nessa escala local, pegando do topo ao fundo de vale de um interflúvio, cuja seção topográfica, representando em contínuos vários horizontes, é conhecida como sistema pedológico, nos permite selecionar perfis em qualquer posição dessa sequência topográfica ou topopedológica, em função das perguntas que tivermos para fazer. Aí, por exemplo, a pergunta era: por que aquele horizonte 2, independente de geneticamente quais sejam seus atributos, se inicia nessa posição da encosta e não em outra? E por que o superior se extingue, enquanto o terceiro fica subjacente aos dois? A título de exemplo, só nós podemos selecionar esse horizonte, partir
para a seleção de um agregado elementar, impregná-lo devidamente, cortá-lo devidamente, colá-lo a lâminas delgadas, observar as microestruturas e até isolar alguma delas para transmissão ou microscopia eletrônica de varredura, descendo ao nível das nanoestruturas. Porque, muitas vezes, nas micro e nanoestruturas, as degradações já começam a aparecer, enquanto, na escala de campo, elas ainda não são visíveis e gerais. Só assim eu penso que possamos compreender melhor e propor, extrair os indicadores para avaliação da sustentabilidade, a projeção de cenários e a tomada de decisões em relação a esses cenários. Nós já temos metodologias, eu exemplifico algumas aí, como Sensor, FOPIA, Dashboard, Barômetro da Sustentabilidade, tem vários disponíveis já, gratuitos, inclusive, que podem ser utilizados. Em todos eles o meio físico entra, em todos eles o solo tem um destaque, como sendo vital para a governança de territórios e comunidades e para que a gente possa atender os princípios da sustentabilidade, desde o relatório de Brundtland, que fala que nós temos que aliar o crescimento econômico com a conservação ambiental e a equidade social ou justiça social. Portanto, eu penso que a aplicação da pedologia em termos das pequenas áreas, pequenas bacias, microbacias, etc., se tratada dessa forma, ela pode, aplicando o conhecimento que já existe, ela pode contribuir muito. Vou dar alguns exemplos. No Cerrado, mas no estado de São Paulo, o levantamento de solos feito desta forma, através de várias trincheiras alinhadas no mesmo eixo topográfico e que permitem a reconstituição da geometria de todos os horizontes do topo do interflúvio ao fundo de vale, nos permite, com medidas simples, por exemplo, aqui condutividade hidráulica saturada, macro e microporosidade, detectar as áreas de fluxos. Neste caso, a cor 5, que é essa cor marrom aí, puxando para o mel, identifica um horizonte BT de um argissolo, cujo horizonte E começa antes dele um pouco mais a montante. E esse BT diminuindo a condutividade hidráulica para 8 milímetros/hora, enquanto esse E está com mais de 100 milímetros/hora. Isso significa, obviamente, que vamos ter, diante de um episódio de chuva de 50 milímetros/hora, uma grande infiltração nesse horizonte E, mas vamos ter um bloqueio de drenagem no topo do BT e, devido ao declive, a criação de pipes ou linhas de fluxos laterais que poderão causar subsidências no terreno e, se o manejo não estiver adequado, podemos induzir processos de vossorocamento. Trabalhando com o número de focos de vossorocamento na alta bacia do Rio Araguaia, que tem mais de 44 municípios, se não me falha a memória, nós temos aí, nessa escala, 308 focos de grande porte. E, trabalhando com a metodologia, a ferramenta Kernel, né, nós temos aí no mapa inferior a indicação das áreas de maior concentração, das quais selecionamos essa, que é o setor sul da bacia, onde se encontram as nascentes do Rio Araguaia, onde dominam arenitos da formação Botucatu e neossolos quartzarênicos. Estudando essa área no histórico de desmatamento e avanço da evolução de uso do solo, em 66, a cor verde indicando a cobertura nativa, né? Em 66 era mais ou menos isso, que foi evoluindo até chegar à situação, a situação atual. Nós tivemos mais de metade da área desmatada. Os focos em vermelho significam, em meio à pastagem, as áreas de formação de grandes areais, nas cabeceiras de grandes vossorocamentos. Fazendo o cálculo da produção de sedimentos para essa mesma área, o gráfico da figura à direita nos mostra o aumento do potencial de produção de sedimentos à medida que esse processo de desmatamento e conversão pecuária extensiva foi ocorrendo na área.
que aconteceu? Trabalhando com um desses focos, alguns colegas aqui da Embrapa e agregados da Embrapa fizeram estudos muito detalhados de uma erosão que tem mais de 1.000 metros de extensão e que estourou já com 150 metros em 1982. Essa vossoroca, indicada no mapa de solos abaixo, já chegou no latossolo, que está representado pela cor vermelha, a montante dos interflúvios, do interflúvio. E a cor verde, os neossolos quartzarênicos, e os gleissolos áplicos e melânicos na planície, que acompanha o rio. Selecionando o município de Mineiros e arredores, e isto agora com imagens de 2011, atualizados para 2012, com alta resolução, a resolução de 2,5 metros, aí, com imagens halos e outras imagens satelitárias que permitem esse refinamento, identificação dos focos e um controle de campo para validação, nós encontramos mais de 2.000 focos nessa área, representados aí pelos pontos pretos. O quadrado representa um projeto que está em desenvolvimento com a Embrapa Solos do Rio de Janeiro, que é projeto conhecido carinhosamente por Fragisolos, em que a cana está adentrando nessa área de neossolos quartzarênicos. Aquela outra em azul é uma pequena bacia que já temos uma sucessão lateral de argissolos para neossolos quartzarênicos. E mais ao norte, não está aparecendo, acho que desconfigurou, mas ao norte nós temos uma área que já fizemos um monitoramento. Fazendo a mesma metodologia, nós fizemos um zoneamento da área na figura esquerda superior, em que chamamos de compartimentos morfopedológicos, é uma espécie de zoneamento expedito, em que usamos apenas as variáveis de geologia, pedologia e geomorfologia, e o inferior, no tom amarelo, com os pontos concentrados, indicando com a metodologia, a ferramenta kernel, as áreas de maior concentração. Muito bem, nessas áreas, nós vemos que nós encontramos aí mais de 80% dos focos de erosão, que equivalem a mais de 2.000 nessa área. E identificando os usos ao longo do tempo em que esses focos de erosão apareceram e resgatando o histórico nos cadastros das erosões feitas e das vistorias iniciais que temos feito na área, nós identificamos que essas áreas passaram por desmatamento, cultivo de arroz, pasto, cultivo de soja e pasto novamente. Portanto, o fato de estarem hoje em pasto não quer dizer que o pasto seja o grande vilão, ou o gado seja necessariamente o grande vilão, mas a sucessão de usos, sem os manejos adequados, e muitas vezes usos agrícolas em áreas que só davam para a pecuária extensiva, são aqueles que nos trazem maior impacto erosivo. Considerando-se isso, numa área que temos apenas neossolos quartzarênicos, órticos na parte do terço médio superior, hidromórficos na parte inferior, que sucedem lateralmente para neossolos flúvicos ou gleissolos áplicos ou melânicos, instalamos uma estação de monitoramento circundada pelo pontilhado azul, e uma topsequência que está representada por todos esses pontos, e aí um levantamento de detalhe com curvas de nível de metro em metro. A toposequência feita aí recebeu vários estudos, inclusive de geofísica, para mapeamento nas 2 estações do ano da profundidade do lençol, com GPR, com eletroresistividade, descrições morfológicas, estudos micromorfológicos, ensaios de resistência, penetração, etc. E eu vou apresentar só apenas uma pequena parte, dado o tempo. Naquela estação de monitoramento, nós fizemos 27 poços piezométricos, o 1 situado a montante, está aí a pouco mais de 8 metros de profundidade, e o 27 e 28 estão lá onde o lençol já é
já está a poucos centímetros de profundidade na época da estiagem, que varia de julho a setembro mais intensamente, e que na estação chuvosa tem exfiltração de água, tanto é do freático, tanto é que nós temos o que se chama de área úmida. Analisando e espacializando as superfícies piezométricas na cor azul, em relação às curvas de nível topográficas na cor preta, nós podemos perceber no mês de fevereiro que a zona convergente, pela metodologia, as flechas a 90 graus das linhas que unem o nível piezométrico, estão situadas tanto a jusante como a uma distância considerável já do córrego. Córrego esse pequeno que mereceria, segundo o código antigo e o atual, 30 metros de cada lado, se a área não tivesse sido desmatada. E que hoje, no novo código, se fosse recomposta, seria aí da ordem de 15 metros aproximadamente, considerando-se o módulo fiscal de Goiás. Bom, em fevereiro, nós percebemos esta situação em que a chuva é o ponto alto da estação chuvosa. Mas, quando estávamos em novembro, quando a estação chuvosa está iniciando, não tínhamos essa situação. Quer dizer que ela adveio da infiltração, percolação e deslocamento lateral do lençol nesse período. E quando olhamos ao final da estação, no mês de abril, nós percebemos que o forte gradiente hidráulico ajusante, contornado pelo círculo azul, exerce uma poropressão muito forte no interior desses solos, provocando o que é representado aqui, as 3 datas, na cor tracejada, fevereiro, a mais alta, na cor contínua, meio esverdeada, o mês de novembro, e a mais baixa, inferior, do mês de... a inferior do mês de novembro e a intermediária do mês de abril, quando o lençol já começa a regredir. E percebemos que essa área que foi desmatada pelos sucessivos proprietários e deixaram uma pequena faixa de cerrado a cerca de 60, 80 metros, uma faixa de mais ou menos 20 metros, mas distante a cerca de 60, 80 metros do córrego atual, estão em total descumprimento no velho e no novo código e promovem uma saturação dessa parte jusante e, com isso, a abertura de vossorocas que se iniciam na base e remontam para o topo do interflúvio, em que nós temos convergência de fluxos de escorrimento superficial com a ascensão do lençol e o seu escoamento lateral rumo ao córrego. Dessa forma, queremos dizer que, se nós trabalharmos compreendendo como é o funcionamento dessa cobertura de solos, como é o comportamento físico-hídrico, qual o histórico de uso e manejo a que essa área se submeteu, nós podemos ajudar bastante em relação, sobretudo, aos pequenos e médios agricultores, porque as grandes propriedades rurais têm assessoria agronômica de qualidade e esses tipos de problemas são mais incomuns, a menos que algum setor da propriedade, quando ela foi adquirida e convertida, já tivesse esse fenômeno. Assim, quero dizer, para finalizar, que as mudanças de uso do solo não são o problema mais sério. O problema mais sério, já foi dito aqui várias vezes, inclusive ontem, anteontem, por vários outros colegas, é nós trabalharmos ou permitirmos que as terras ou solos que não tenham aptidão sejam usados da mesma forma que
as terras e solos que têm essa aptidão mais elevada. Por outro lado, não quer dizer que nessas que têm aptidão mais elevada não tenhamos problemas. Por exemplo, compactação é um problema bastante sério, mas hoje temos tecnologia suficiente de preparo e dos preparos sucessivos do solo que podem permitir o seu controle, especialmente em solos que têm alta resiliência, que são os mais procurados por essas grandes propriedades rurais. Mas estas áreas marginais ou que têm solos frágeis, elas não são contempladas, ou não como deveriam. E a vistoria, a fiscalização, são uma decisão que não seria necessária se nós tivéssemos uma conscientização, uma difusão junto às associações de produtores, etc., prefeituras, para que a aptidão estivesse não em conflito, mas em acordo com os usos e os manejos que nós entendemos, pelo que a ciência nos permite conhecer, que sejam possíveis nessas áreas. Do contrário, nós vamos ter cada vez mais problemas no planeta e, só para ilustrar, essas áreas de grande produção de cana que tem hoje, lá próximo ao Parque Nacional das Emas, nessa região do extremo sudoeste do estado de Goiás, que tem esses processos de vossorocamento em declividades maiores do que 12%, foram adquiridas pelas propriedades, foram devolvidas aos proprietários depois que se verificou nos levantamentos planealtimétricos e tudo mais que não seriam aptas à cana e continuam tendo pastagem. E como estão isoladas hoje no meio do canavial, uma outra propriedade resistindo a essa expansão e não sendo objeto de expansão da cana, não tem o que fazer com esse comportamento. Mas, nos episódios de chuva intensa que ocorrem nessa área, superiores a 100 milímetros/hora, são comuns no mês de janeiro e fevereiro, já há partes das zonas escarpadas que separam essas áreas do topo dos chapadões, nas bordas dos chapadões, que regridem 50 metros a cada episódio de chuva. Não é 50 metros de modo regular, linear, mas há trechos da escarpa, sobretudo nos embaciados, e que abrigam as nascentes. E também gostaria de assinalar que a soja, ou agora a cana, não está obedecendo àquela faixa de recuo obrigatória nessas bordas de chapada. O que significa dizer que nós estamos jogando água para essas escarpas, que também foram desmatadas, e essa água vai chegando toda lá embaixo. E lá embaixo, a pastagem já bastante degradada, algumas pessoas fazendo terraceamento nesse neossolo, jogando mais água ainda nesse freático, fazendo com que ele suba mais e o gradiente hidráulico aumente, têm sido práticas comuns nessa área e que estão promovendo processos erosivos acelerados. Como eu disse, mais de 2.000 focos naquela área do município de Mineiros e arredores. Pega Portelândia, pega Turvelândia, um pedacinho do Mato Grosso do Sul. Apenas para finalizar, eu gostaria de projetar um slide para reforçar essa ideia de que nós podemos melhorar, devemos melhorar a produtividade, praticando adequadamente os usos e manejos nessas terras, recuperando as áreas degradadas e evitando o desmatamento de novas áreas. Nós não precisamos desmatar novas áreas, porque se fizermos isso, o nosso futuro, numa metáfora, pode estar bem comprometido. Era isso, estou à disposição para questões. Obrigada. Bom, a gente gostaria de agradecer à professora Selma pela sua exposição. Lembrando que nós vamos passar imediato para a segunda apresentação e as questões devem ser entregues aos monitores, aos voluntários que estão passando para o final, certo? Então, a segunda apresentação é do professor Gustavo Henrique Merten, possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
mestrado em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua como professor adjunto do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em erosão e sedimentação, atuando principalmente nos temas erosão e sedimentação, meio ambiente, modelo de erosão, sedimentos, hidráulica do escoamento e qualidade da água. Atualmente, o professor é professor visitante do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e cientista voluntário do Mississippi Water Science Center, do USGS, nos Estados Unidos. Então, com a palavra, o professor Gustavo. Obrigado. Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria também de agradecer a comissão organizadora desse evento, né, que, enfim, ofereceu essa belíssima oportunidade de compartilhar com vocês, né, essas informações que eu estou trazendo aqui. E, para mim, é uma satisfação muito grande estar nesse encontro. Eu acho que sempre um congresso é um momento de confraternização, encontro com os amigos, mas também é um momento muito importante de reflexão, que a gente para de fazer nossos trabalhos, né, o nosso dia a dia, a nossa correria, e temos a oportunidade, então, de refletir um pouco do que estamos fazendo, né? Eu acho que essa é a pergunta maior desse encontro: para quê e para quem? Então, é um ótimo momento de reflexão, e a minha ideia aqui, então, é trazer mais alguns elementos que vão servir para a nossa reflexão, nós que estamos trabalhando na área de ciências agrárias. Bom, esse trabalho, o título do trabalho é Processos Erosivos Deposicionais, Fontes e Impactos. Parece meio árido, né? Uma coisa muito hidráulica, mas vocês vão ver que, na verdade, trazer bastante as informações relativas às nossas ações na área de solos, na área de atividades agrícolas e essa influência sobre os recursos hídricos. O meu colega de trabalho nessa apresentação é o professor Jean Minella, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria. Esse é o roteiro da apresentação. Eu vou falar sobre produção de sedimentos e seus impactos, as fontes da produção de sedimentos. Se vamos controlar essas fontes, precisamos conhecer quais são essas fontes. O terceiro item é o controle da produção de sedimentos. O que a gente pode fazer dentro da nossa área, né, para controlar essa produção de sedimento? Quero fazer uma reflexão sobre necessidades de pesquisa. Eu acho que esse é o ambiente próprio da gente pensar, né, o que precisamos fazer. E, finalmente, minhas considerações finais. Bom, essa figura é uma imagem que eu procuro juntar um pouco do que eu venho fazendo, né, nesses últimos anos, e dentro da minha história de trabalho, né, eu tenho uma formação básica em ciências do solo, e mais tarde eu comecei a trabalhar com a área de engenharia de recursos hídricos, e o que eu tenho feito hoje na área de recursos hídricos é entender como o nosso manejo de solos na bacia vertente influencia aos recursos hídricos, né? E cada vez mais, conhecendo essas relações, eu vejo o quão importante as nossas ações de trabalho na área de solos, o quanto reflete isso nas questões de recursos hídricos. Por que isso? Porque, à medida que nós alteramos, através do uso do solo, da mudança do uso do solo e do manejo do solo, essa bacia vertente, nós condicionamos a movimentos de fluxos, como carbono, fósforo, nitrogênio, absorvido aos sedimentos, que são transferidos para a calha fluvial, né? E os sedimentos hoje são considerados o poluente número 1 aos recursos hídricos. E, na verdade, esse fluxo de carbono, fósforo e nitrogênio que alteram o ecossistema aquático, né? Eles são transferidos, esses fluxos, através dos sedimentos, que tem a ver com o uso e o manejo de solo na bacia. Então, para poder entender como é que a gente pode manejar esses sistemas, né, eu acho que a professora Selma colocou, como o grande desafio nosso é pensar que nós temos que montar um sistema produtivo nesse país, mas um sistema produtivo, né, que leve em consideração as questões ambientais,
A sustentabilidade do nosso sistema agrícola, né, já foi bem colocado, o Brasil e a África são os países que está ocorrendo a expansão agrícola, né? Mas conforme o modelo de atividade, a maneira com que nós praticarmos essa agricultura, nós podemos degradar o nosso ambiente, e isso tem uma relação muito íntima com as condições dos recursos hídricos. Então, para poder entender como é que a gente pode manejar esse sistema, né, uma maneira simplificada é pensar numa bacia vertente, que é onde a gente pratica agricultura, pensar nesse ambiente ripário, que na verdade o ambiente ripário é um ambiente de transição entre o ecossistema terrestre e o ecossistema aquático, que é o canal fluvial, e o nosso canal fluvial, né? E o que é um canal fluvial? O canal fluvial é um canal que transmite, né, que por esse canal há um fluxo de água e sedimentos. Então, vamos começar por os conceitos básicos de geomorfologia fluvial, para poder entender como as ações em uma bacia podem alterar não só a qualidade dos recursos hídricos, né, mas a quantidade e a maneira com que esses rios se comportam. Então, de uma maneira bem simplificada, essa é uma foto aérea de um rio. Quando a gente está de avião, a gente verifica essa forma. A gente vê que o rio forma curvas, essas curvas se chamam meandros, né? E essas cores brancas são os bancos, os depósitos de sedimento. E por que um rio forma meandro, né? O rio, então, podemos pensar que é um sistema pelo qual flui a água e os sedimentos. Sempre vão juntos. Bom, e para transportar, primeiro, para acomodar esse fluxo de água, o rio forma a sua calha, forma uma seção transversal. Para poder transportar esses sedimentos que chegam até os rios, o rio busca um nível de energia. E um rio, como todo e qualquer sistema, procura sempre um equilíbrio dinâmico, ou seja, desenvolver o mínimo de energia possível. Por isso que um rio meandra, né? Forma esses meandros, porque à medida que um rio meandra, que promove meandramento, ele diminui seu nível de energia. Então, na verdade, um rio se forma ao longo de muitos anos, procurando esse equilíbrio entre o volume de escoamento que ele precisa transportar, que ele precisa fluir, e os sedimentos que ele precisa transportar. Então, uma forma simbólica bem simples é pensar que o equilíbrio dinâmico de um rio é uma balança. Nós temos uma balança que de um lado nós temos a água, que precisa fluir, e do outro lado nós temos os sedimentos. E um rio em equilíbrio é quando, né, o volume de água a ser transportado e os sedimentos estão em equilíbrio. Quando por alguma razão existe um desequilíbrio, ou aumenta o fluxo de água de um rio, por exemplo, né, as mudanças climáticas, aumentando as precipitações, as vazões de um rio aumentam. Então, ele entra em desequilíbrio. E, para compensar esse desequilíbrio, o rio começa a buscar novas formas. A mesma coisa é a questão dos sedimentos, né? À medida que aumenta a quantidade de sedimentos, né, acima do que aquele rio se formou, há um desequilíbrio na balança, o rio procura novas formas para buscar um maior nível de energia, né, e poder transportar esses sedimentos. Bom, então, os sedimentos, eles são bastante conhecidos na área de hidráulica, né? É uma preocupação muito grande para os engenheiros na área de engenharia fluvial, porque ele provoca, o que todos sabem, assoramento de canais. Isso aqui é o Riacho Ipiranga, em Porto Alegre. A cada um par de anos, né, é necessário retirar esses sedimentos, para evitar os problemas de cheia. Então, dentro da engenharia hidráulica, né, os sedimentos são considerados um problema. Mas, para nós, na área de solos, os sedimentos não é muito essa visão, né, compartilhada com a engenharia hidráulica. Os sedimentos são importantes. Os sedimentos formam os vales, né, trazem a fertilidade. Civilizações se desenvolveram nesses vales. O Egito alimenta 50 milhões de pessoas com base na fertilidade do rio Nilo. Então, para nós, tem esse lado positivo, né, dos sedimentos construindo as planícies aluviais, os solos de várzea. Porém,
existe uma outra situação, que por isso que os sedimentos são considerados o poluente número 1 para as águas. Que nós temos esse gráfico aqui, nós temos a contribuição, o azul aqui é os nutrientes, os metais e nutrientes na fase dissolvida, e essa cor aqui, cinza, é na fase particulada, junto aos sedimentos. Então, nós podemos ver que grande parte dos metais e fósforo, eles se encontram na parte junto aos sedimentos, e uma pequena parte na condição dissolvida. Então, na verdade, os sedimentos eles são importantes no que diz respeito à qualidade da água. Por que isso? Porque os sedimentos, a gente pode pensar que o sedimento é como se fosse uma plataforma, ele tem carga, são microagregados, e junto a essa plataforma se absorvem nutrientes, metais, e quando os sedimentos vão até o fundo, eles vão para o fundo dos lagos, dos reservatórios, dos rios, sob determinadas condições físico-químicas, quando há, por exemplo, oxirredução, esses nutrientes e esses metais, eles são liberados para a água, e alteram completamente as condições do ecossistema aquático. Por exemplo, um grande problema dos rios em receber um aporte de fósforo é que um rio, na sua condição natural, a concentração de fósforo é muito pequena, e de nitrogênio também é muito pequena. Então, à medida que entra um aporte maior de fósforo, por exemplo, das áreas de lavoura, altera totalmente a biota aquática, ou seja, há maior desenvolvimento de fitoplâncton, e esse maior desenvolvimento de fitoplâncton, quando morre, necessita oxigênio, e esse uso do oxigênio dissolvido na água provoca, então, a falta de oxigênio nos rios. Isso eu quero dizer o seguinte, que a entrada de nutrientes nos rios, ela altera completamente a biota aquática. Então, eles têm não só um papel na área de hidráulica, de assoreamento, mas um papel muito maior, que é sobre os ecossistemas aquáticos. Bom, agora uma visão da macroescala da produção de sedimentos no mundo, para a gente ver como é que se comporta, onde estão os principais fluxos de sedimento no mundo. Os principais fluxos de sedimento no mundo estão aqui na Oceania, naquelas ilhas oceânicas que têm uma tremenda estabilidade geológica. Então, não é tanto, esses fluxos não são provocados por as ações antrópicas, mas por ações tectônicas, Mas há um fluxo imenso aqui na China, O maior fluxo de sedimento para os oceanos é na China. Isso tem a ver com os solos chineses, que são pouco coesivos, uma coesividade baixíssima, e o uso desses solos, com um grande aporte de fluxo de sedimentos. Bom, a gente vê também, esse aqui é o rio Mississippi, 250 milhões de toneladas por ano, e esse aqui é o rio Amazonas, 1 bilhão e 400 toneladas, esse número pode mudar conforme quem mediu isso aqui, mas é um fluxo importante do rio Amazonas, só que 80% desses sedimentos do rio Amazonas não são provocados por ação antrópica, mas sim são sedimentos que vêm lá da região andina, que tem a ver, então, muito mais com processos tectônicos do que ação antrópica. Aqui é a bacia do Atlântico Sul, bacia do Prata, enfim. Bom, então, tem gente que gosta de quantificar esses valores, o Wilson, eu gosto muito desse trabalho do Wilson, que eu uso sempre nas minhas aulas. A erosão total no planeta, para ter uma ideia quantitativa, é de 120 bilhões de toneladas, e se dividir isso por cada ser humano, cada um de nós estaríamos provocando aí a perda, ou gerando 21 toneladas de sedimento ao ano. E dessas 21 toneladas, as fontes delas seriam 6% decorrente dos processos de construção e 15% devido à agricultura. Bom, se é devido à agricultura, já remete diretamente a nós, a nossa responsabilidade aí de pensar em como é que a gente vai diminuir esses fluxos aí que são provocados pelas atividades agrícolas. Bom, como é que a ação antrópica está alterando esses fluxos? A ação antrópica está alterando de maneira que a taxa de denudação da superfície terrestre tem aumentado de 0,024 milímetros ao ano para 0,64 milímetros ao ano. Então, o homem tem provocado modificações. É nossa responsabilidade, sim, é ação antrópica. Porém, um outro fato interessante é que o fluxo de sedimento dos rios para o oceano, porque o final, a rota final do sedimento, são os oceanos.
E é muito importante, né, essa entrada de sedimentos nos oceanos por uma série de processos que eu vou mais tarde falar. Mas, ao mesmo tempo que o homem tem aumentado a taxa de erosão, denudação, ele tem diminuído o fluxo de sedimento dos continentes para os oceanos, de 12 bilhões de toneladas, de 14 bilhões para 12 bilhões. Devido a quê? Principalmente às obras hidráulicas, aos reservatórios. Bom, o que pode causar, então, esse fluxo essa redução de fluxo de sedimento do ambiente terrestre para o ambiente aquático, dos continentes para os oceanos? Aí tem uma situação muito interessante, esse é o mapa de erosão costeira nos Estados Unidos. Essa cor vermelha aqui indica a maior severidade de erosão. E tem uma polêmica muito grande hoje nos Estados Unidos, até a semana passada havia bastante discussão na imprensa sobre isso. Essa aqui é a região do Golfo do México, né? Além de ter problema de hipoxia em função do fósforo e nitrogênio que está chegando pelo Mississippi das áreas agrícolas, um outro problema é a erosão na costa, né? Inclusive, aqui está Nova Orleans, e se discute muito que aquele problema de Katrina, aquele furacão em Katrina, tem parte responsável pelo um processo que eu vou descrever agora. Então, essas erosões de praia que ocorrem, que são muito comuns, né? Então, se vê nessa região do Golfo aqui, alto nível de erosão, eles são causados pelo aumento do nível do mar, todo mundo sabe disso, o nível do mar está aumentando, mas também pela redução do suprimento de sedimentos que está chegando nessa área através do rio Mississippi para o Golfo do México. Então, nessa área aqui, os sedimentos, quando vêm pelo rio Mississippi, ou vinham, né, eles se depositavam aqui na região, no ambiente estuarino, e formavam grandes banhados, grandes, né, regiões de acúmulo de sedimento. E como a quantidade de sedimento do rio Mississippi tem diminuído ano a ano, em função da construção de vários reservatórios ao longo do rio Mississippi, essa quantidade de sedimento, que era antes em torno de 400 milhões de toneladas, hoje está em torno de 200 milhões de toneladas, está provocando, então, a falta de suprimento de sedimento e a proteção dessas áreas costeiras. Então, o que a gente pode ver? O excesso é um problema, né? A engenharia hidráulica há muito tempo considera que o excesso de sedimento cria problemas de assoreamento, mas a falta de sedimento criada pelos reservatórios, as construções dos reservatórios no rio, também criam problemas ambientais. Bom, então, vamos pensar em fontes de sedimento. Para poder entender como é que funciona esse processo, como é que a gente pode intervir, o que a gente pode fazer para reduzir esse problema, nós temos que pensar as fontes de sedimento. De onde vêm os sedimentos numa bacia hidrográfica? Grande parte do sedimento ele vem da bacia vertente, né? A professora Selma mostrou, então, são as áreas por processo de erosão hídrica ou erosão eólica, formação de ravinas, isso aqui, né? O problema de remoção em massa ou deslizamento também é uma fonte importante, principalmente nas áreas de cabeceira de bacia, e também o próprio rio provoca erosão. Então, nós temos, né, essa erosão que tem muito mais a ver com a questão antrópica, que é a erosão hídrica e eólica, pela mudança de uso do solo ou mudança de manejo, os processos de remoção em massa, né, e os processos de erosão no rio. Então, quando a gente for interpretar os problemas de produção de sedimento numa bacia, a gente tem que levar em consideração todos esses processos. Muito bem. Então, quando aquele sedimento é transferido para dentro do rio, ele é transportado por diferentes maneiras. Então, o material que é grosseiro, pedregulho, cascalho, areia grossa, ele é transportado junto ao leito. A gente chama isso de descarga sólida do leito. Esse material, então, é o que ele molda o rio, ele deforma o rio, é ele que provoca a forma de um rio, é o transporte desses sedimentos do leito. Os sedimentos mais finos, que são as areias finas, o silt e a argila, eles vão em suspensão. E esses sedimentos é que alteram a qualidade da água. E também temos o sedimento muito fino, que a gente chama da fase dissolvida. Bom, quando é que os sedimentos são transferidos da bacia vertente para a calha fluvial? Então, quando é que eles passam a fazer parte da calha fluvial? Aqui nós temos um gráfico de turbidez da água,
né? A turbidez se correlaciona muito bem com a concentração de sedimentos em suspensão, e a gente vê que são por pulsos, né? Então, cada vez que dá um pico desse, é uma quantidade imensa de sedimento que está sendo transferido para a calha fluvial. Então, os sedimentos são transferidos durante os eventos, durante as cheias, durante as precipitações. 80% dos sedimentos, né, são transferidos durante os eventos de precipitação. Então, se a gente tiver que medir, né, fluxo de sedimento em rios, a gente tem que medir durante essas cheias. Um outro conceito importante que a gente tem que levar em consideração, esse gráfico então mostra a produção de sedimento específica, toneladas, quilômetros quadrados ao ano, e aqui a área da bacia. Que à medida que aumenta a área de uma bacia, diminui a taxa de produção de sedimento. Por que isso? Porque à medida que aumenta o tamanho da bacia, aumenta as planícies aluviais e aumenta então a chance dos sedimentos ficarem depositados nessas bacias. Contrário das pequenas bacias, né, que é mais fácil, tem menos oportunidade desse material ficar depositado. Muito bem, então voltando à questão nossa, né, por que a gente tem que se preocupar com essa questão de produção de sedimento? Bom, produção de sedimento é o agente poluente número 1 da qualidade da água. Mas qual é a importância da agricultura nisso? Vamos ver. Tem um trabalho do Montgomery, ele é um professor da Universidade de Washington, ele fez uma compilação de praticamente todos os trabalhos de erosão do mundo, publicado, e transformou isso em taxas de erosão, e ele verificou lá que a agricultura convencional, né, fazendo uma média, ele trabalhou com vários dados estatísticos, média, mediana, mas é em torno de 4 milímetros ao ano a agricultura convencional, né? Uma média a nível de todo o planeta. Enquanto que a erosão geológica é 0,2 milímetros por ano. Bueno, se saiu de 0,2 para 4, né, nós temos uma contribuição importantíssima aí. E ele também verificou que a agricultura conservacionista, quando tem uma agricultura conservacionista bem formulada, dentro dos parâmetros que a gente conhece muito bem, essa taxa de erosão vai para em torno de 0,1. Então está claro, está claríssimo, né, quanto a gente pode interferir nesse processo. Ao mesmo tempo, nós temos que entender, né, que o que os nossos colegas engenheiros estão fazendo aos nossos recursos, dentro dos recursos hídricos, né, e no Brasil hoje está uma onda de construção de reservatórios, principalmente naquela região lá do Tapajós, Xingu, Tocantins, né, próprio Rio Amazonas, 2 barragens. À medida que a engenharia, né, constrói os reservatórios, nós temos que ficar conscientes que nós estamos interrompendo o fluxo de sedimento nos rios. Então, ao mesmo tempo que nós estamos gerando energia, que é importante para o nosso país crescer, nós estamos interferindo no ambiente. E isso a gente tem que saber. A professora Selma apresentou esse mapa de produção de sedimentos do Campagnoli, eu gostaria de repetir de novo, mas acrescentar umas outras coisinhas a esse mapa, que são essas setas vermelhas aqui, ó, tá? O que são as setas vermelhas? As setas vermelhas indicam o fluxo de sedimento do continente, dos rios brasileiros, para os oceanos. Pena que não dá para ler aqui, mas a setinha maior, o fluxo maior de sedimento para o oceano vem do rio Amazonas, 576 milhões de toneladas ano. Lembrem-se que eu falei que 80% desse sedimento, né, não é ação antrópica, mas sim sedimento que vem dos Andes. Só para ter uma ideia, o rio Amazonas, 576 milhões de toneladas, o rio Mississippi, 250 milhões. O segundo ponto de fluxo é o rio aqui Paraguai, com 15 milhões de toneladas ano, que vem da região do Pantanal, né? Então, tirando o rio Amazonas, né, que aí são fontes lá dos Andes, aqui sim, é ação antrópica. Então, um alerta para nós, né, é essa região aqui do Pantanal, e nós sabemos que o Pantanal está sendo assoreado rapidamente. Está entrando em torno de 30 milhões de toneladas aqui nas cabeceiras, né, dessa bacia do Paraguai, está saindo 15 milhões. Então, em torno de 15 milhões ao ano está ficando depositado aqui na região do Pantanal.
Bom, depois nós temos aqui o Rio Doce, também, com um fluxo de 11 milhões, a Bacia do Paraná, depois da Itaipu, com 10 milhões. Bom, e daí se a gente juntar, então, com o que a professora Selma falou, né, lembrar que a professora Selma indicou que essas cores mais quentes aqui representam os maiores riscos de produção de sedimento. Parece que começa a fazer um pouco de... Parece que ser consistente isso. Se a gente for ver na borda do Paraguai, da borda do Pantanal, aqui, essas áreas vermelhas, né, explica, então, os 30 milhões de toneladas ano que está entrando aqui para o Pantanal. Né. Se a gente for ver aqui, essa região do Cerrado, onde está a fronteira agrícola, né, onde está a expansão da fronteira agrícola, são áreas de alto risco. Ao mesmo tempo, essas áreas estão sendo construídos vários reservatórios. O que a gente pode pensar nisso, gente? A gente tem que pensar que isso aí tem que ser assumido com muita responsabilidade, isso. Né? Aqui nessa região do Cerrado está a cabeceira de vários rios que vão para a bacia do Amazonas. Então, as alterações que forem provocadas pelas atividades agrícolas, elas vão impactar nossos recursos hídricos, vão impactar a geração de energia. Então, nós temos que pensar numa visão em conjunto. Como que nós vamos trabalhar isso? Agora vamos dar um zoom agora e vamos lá para o nosso métier, que é trabalhar com agricultor, que é trabalhar a nível de bacia agrícola, deixar a visão macro. Então, nós, como agrônomos, temos que um desafio, bom, como é que nós vamos trabalhar uma bacia? Porque todo o trabalho de controle de produção de sedimento começa lá na bacia, na pequena bacia rural. Né? Já que a agricultura tem importância muito grande, nós temos que começar lá na nossa bacia rural. E na nossa bacia rural, nós também temos diferentes fontes de sedimentos, e nós temos que avaliar quais são as fontes. As fontes podem ser, em grande parte, são as lavouras, né, e aí tem a ver com o uso, o manejo do solo, bem conhecido por nós. São as estradas rurais, uma grande fonte de contribuição do sedimento. O próprio rio, né, lembram da questão do equilíbrio dinâmico, então o rio também tem processos erosivos, que respondem ao uso e manejo do solo, e também nós temos erosão, sim, nas áreas de pecuária. Então, tem um trabalho aqui interessante feito pela nossa equipe, lá da Universidade Federal de Santa Maria e o IPH, em que foram feitos, se aplicou uma metodologia que se chama fingerprint, que a gente consegue traçar a rota dos sedimentos, identificar a origem dos sedimentos. Foram trabalhadas duas bacias, pequenas bacias rurais, né, a bacia de Arvorezinha e a bacia de Agudo, em que foram quantificado a contribuição de 3 fontes de sedimento, lavoura, estrada e canal fluvial, né, e se verificou, tanto na bacia de Agudo como de Arvorezinha, que entre 50% e 60%, quase 70% dos sedimentos são oriundos da bacia vertente das lavouras. Então, função do uso e manejo e conservação do solo. Em torno de 30%, né, são oriundos das estradas, então isso nos remete, não adianta só um trabalho de bacia pensar em conservação de solo das lavouras, temos que ampliar essa conservação de solo para as estradas, e em torno de 4% a 7% do canal fluvial. Bom, mas se a erosão é nas lavouras, né, como é que as nossas práticas de conservação e manejo de solo respondem, né, ao controle de produção de sedimento nas lavouras? Também é um outro trabalho da nossa equipe de Santa Maria e do IPH, em que nós tivemos a oportunidade de avaliar um projeto junto ao Banco Mundial, o Programa de Combate à Pobreza Rural, né, são áreas de pequenas propriedades, áreas de encosta, em que esse programa foi conduzido pela Emater. A Emater, então, fez a implantação das práticas conservacionistas. O sistema inicial era preparo convencional, com aração do solo nessas áreas de declividade, e o trabalho da Emater, então, foi introduzir, né, as práticas conservacionistas, como o uso de cultura de cobertura, o cultivo mínimo, enfim, a parte de saneamento rural. E o nosso trabalho foi avaliar, ao longo dos anos, como é que esses recursos, como é que essas práticas, né, fomentadas pelo Serviço de Extensão do Rio Grande do Sul, alterou a produção de sedimento. Bom, então, esse é o mapa de evolução do uso do solo, né? Então, aqui são os anos, o projeto iniciou em 2002, aqui é 2008, aqui a porcentagem
cultivada da bacia. O azul representa as práticas conservacionistas e o vermelho, então, o sistema tradicional dos agricultores. Então, o ano zero, lá, quando começou o projeto, não tinha praticamente nada de práticas conservacionistas. 2003 continuou também, demora um tempo, né? Começou os trabalhos de introdução da Emater, de fomento. A partir de 2004, os agricultores, então, passaram a adotar, né? E ao passar dos anos, em 2008, praticamente 100% das áreas cultivadas na bacia estavam sob o sistema conservacionista. Bom, e qual é o impacto disso? Isso que nós sempre nos perguntamos. E aí, à medida que aumenta o cultivo conservacionista, como é que o rio responde em termos de produção de sedimento? Bom, então, foi feito um monitoramento intensivo entre 2002 a 2008. Então, essa coluna aqui foi dividida em três biênios, né? Então, o ano 2002, 2004, início do projeto. 2005, 2006, né, metade do projeto. 2007, 2008, quando os agricultores praticamente tinham adotado as práticas conservacionistas. Então, aqui está a precipitação, né? Eu gostaria que a gente se concentrasse nessa coluna aqui, o total de sedimentos, de produção de sedimento, que a gente pode verificar claramente que, à medida que evoluiu as práticas conservacionistas, a produção de sedimento caiu, né, de 400 toneladas ano, né, é uma bacia pequena, para em torno de 431 toneladas por quilômetro quadrado, para 140 toneladas. Então, realmente, responde. As práticas conservacionistas alteram a produção de sedimento. Agora, essa produção de sedimento em termos de fontes, lembra que eu falei que as principais fontes são as lavouras e as estradas? Então, se verificou, então, entre as diferentes fontes, que à medida que o projeto passou, diminuiu a produção de sedimento, né, em resposta a essas práticas conservacionistas. As estradas também diminuíram a produção de sedimento. Por que diminuiu? Porque a Emater interviu em termos de retificação da estrada, melhorou o sistema, né, das estradas, diminuindo o aporte de sedimento das estradas para o rio. E o que nos chama a atenção aqui é que o canal fluvial, sim, é que sofreu maior alteração, né? Ele estava com uma contribuição de 8%, né, chegou a 70% e foi para 23%. Por que isso? Bom, a gente melhorou as práticas conservacionistas, melhorou a entrada de sedimentos e o rio passou a responder mais pela produção de sedimento. Isso está certo? Sim. Isso é conhecidíssimo dentro da hidráulica fluvial e está relacionado com esse equilíbrio dinâmico. Então, um rio, ele molda a sua calha em função da quantidade de água que ele tem que transportar e dos sedimentos. Então, à medida que se tirou os sedimentos, as práticas conservacionistas reduziram o aporte de sedimento para o rio disse assim, bom, eu tenho que voltar de um novo estado de equilíbrio, né? E para ele voltar do novo estado de equilíbrio, ele começa a erodir, começa o processo de degradação, né? Então, ele responde isso. Isso é muito comum, por exemplo, nas áreas de jusante, nas áreas de frente, né, na frente dos reservatórios, das obras hidráulicas. Sempre há problema de erosão severo nas áreas ajusantes dos reservatórios, justamente por essa função dos sedimentos. Bom, vamos agora sair um pouquinho do rio e subir a bacia vertente, né, para os interflúvios. O que a gente tem observado também, né, que sempre é uma dúvida, bom, daquele sedimento todo que a bacia gera, tudo vai para dentro do canal? Tudo é transferido, todo aquele processo erosivo, tudo pula para dentro do canal? Bom, não. Então, a gente sabe, eu acho que a professora Selma também colocou isso, numa bacia vertente, nós temos uma área que gera os sedimentos, né, onde há o processo erosivo, nós temos o canal fluvial, e nessas áreas onde suaviza a topografia, no pé das encostas, né, ao próximo da planície aluvial, nós temos as zonas de depósito. E quanto é que fica, na verdade? Então, é um outro trabalho da nossa equipe, trabalhando com o uso do césio, né, foi feito um balanço de sedimentos nessa bacia da Arvorezinha, em que um balanço uso com césio, então se leva em consideração dos últimos 50 anos, né, uma erosão histórica aí. Então, se verificou que do total anual produzido por erosão nessa bacia, apenas 20% foi para dentro do canal. Então, 80% ficou ou redistribuído dentro da bacia, ou ficou nesses depósitos aqui.
né? Essas áreas foram mapeadas como depósito. Bueno, então isso aí nos chama atenção, tem alguma coisa acontecendo aí. Então significa que nesses depósitos nós estamos acumulando fósforo, carbono, e à medida que está havendo erosão aqui, nós estamos mudando as propriedades do solo, obviamente. Nós estamos mudando a textura, já que as frações finas são transportadas, nós estamos mudando o carbono, enfim, temos que ver isso aí. Aí tem um outro trabalho muito interessante feito nessa bacia, de uma estudante belga, que tem trabalhado conosco, a Universidade Bélgica tem trabalhado conosco, iniciou um projeto em 2008, em que essa estudante estudou a distribuição espacial de carbono na bacia, levando em considerações as feições geomorfológicas, que falou a professora Selma, as áreas de convergência, né, as concavidades. Então, esse é o mapa, né, do modelo numérico da bacia. Essas áreas mais claras aqui são as áreas mais altas, né, aqui a área alta, aqui são as regiões mais altas, e essa área verde aqui são as áreas mais baixas, as áreas de convergência. E esses retângulozinhos aqui representam a quantidade de carbono no solo. Conforme o tamanho desses retângulozinhos, mais carbono o solo tem. Então, o que a Evelyn observou? A Evelyn observou que o carbono está sendo transferido, olha os quadradinhos, os retângulos pequenininhos aqui, então está perdendo carbono aqui, e o carbono está se acumulando aqui, nessas áreas de convergência. Certo? Então, bom, aí nos chamou a atenção. Então, toda aquela teoria que a gente acha que a erosão então está exportando muito carbono, temos que pensar um pouquinho diferente, porque o carbono, na verdade, está sendo estocado nessas regiões, nessas áreas de acúmulo de sedimentos. E também temos que pensar que, à medida que altera o carbono aqui, né, o carbono está saindo com sedimento, está saindo com as frações finas, está saindo com as argilas, estão mudando as propriedades físicas do solo também. Né? Bom, queria falar um pouquinho mais sobre a razão de transferência, para poder chegar depois lá na questão da mata ciliar, a questão do Código Florestal, enfim. Uma coisa muito importante que a gente tem que aprender nessas relações de transferência de sedimento da bacia vertente para a calha fluvial é entender esse efeito conectividade. Então, uma bacia que tem muita conectividade é uma bacia que favorece a transferência dos sedimentos da bacia vertente para a calha fluvial. Quais são essas condições? Nas bacias de cabeceira, onde não tem os vales, né? Então são áreas mais dobradas, que não tem vales, então não tem planície aluvial para acumular esse sedimento, né? Já vai direto para dentro da calha fluvial. Ou nas áreas que não tem ambiente ciliar, obviamente, isso aqui está tudo lavrado, se houver uma erosão, não tem vegetação, né? Para impedir a transferência. E as estradas, gente, as estradas são grande condições que favorecem a transferência de sedimentos. Bueno, como é que a gente vai pensar, então, na tal da agricultura sustentável, de baixar a quantidade de fluxos, né? Nós temos que ampliar, então, a nossa visão hoje, que é puramente de pensar na bacia vertente, que é pensar em manejo e conservação do solo, e nós temos que pensar em manejo da bacia. E quando a gente vai pensar em manejo da bacia, a gente tem que pensar no ambiente ripário, que é importante, que a gente tem que levar em consideração, e nós temos que pensar o que é possível fazer dentro da calha fluvial. Tem como aumentar a resistência de um rio à erosão? Bom, em termos de controle da produção de sedimentos na bacia vertente, não é novidade para nós, né? Isso eu acho que tem evoluído muitíssimo dos anos 80 para cá. São as práticas agronômicas consagradas. Cobertura do solo, cultivo mínimo, se bem que, gente, eu acho que a gente está tendo uma recaída forte aí em relação a isso, né? Pelo menos no Rio Grande do Sul, Paraná, que a gente tem acompanhado, toda aquela evolução que houve, né? Que a gente nos orgulhávamos de ter desenvolvido um sistema de manejo conservacionista, as coisas estão mudando, né? Eu acho que tem uma recaída grande aí. Mas, de qualquer forma, nós conhecemos como controlar o sedimento na bacia vertente. O que nos falta andar bastante ainda são o controle de sedimento nas estradas. Eu tenho trabalhado bastante no meio rural norte-americano, né, e
e confesso que não tenho visto muito progresso em termos de conservação de solo na bacia, na bacia vertente, nas lavouras. Mas eu tenho visto em todas as áreas rurais têm nessas canaletas junto a estradas, né, são vegetadas. E o propósito disso é evitar a transferência de sedimento, né, das lavouras ou das estradas para os rios. Tá? Bueno. Também vejo em todas as áreas, né, essas proteções criadas com essas almofadas para filtrar os sedimentos e evitar que os sedimentos saiam das estradas, vão por essas canaletas e encontrem, então, o sistema fluvial. A outra coisa muito importante que a gente tem que incorporar, né, e aí por isso que nós temos que defender essa questão do Código Florestal, é a questão do manejo ripário, gente. Então, o que é o ambiente ripário? Então, essa região de transição aqui, essa mata ciliar, né? Essa mata ciliar tem uma importância tremenda, gente. As raízes das plantas, né, elas criam uma resistência aos barrancos, então ela cria uma resistência à erosão provocada pelos rios. Outra coisa que temos que pensar é o uso de biofiltros. Isso tem sido muito estimulado hoje nos Estados Unidos, que é uma vegetação de gramínea próximo ao ambiente ciliar, com o objetivo de filtrar o escoamento, né, que se desloca para o canal fluvial aqui. Então, à medida que esse escoamento passa, né, sobre esse biofiltro, ele, em função da rugosidade, ele diminui a velocidade do escoamento, aumenta a infiltração e aumenta o depósito de sedimentos. Então, isso é muito importante. Nós temos também um trabalho da nossa equipe, de uma estudante, da Michele Moro, que ela trabalhou nessa bacia de Arvorezinha e aplicando um modelo matemático de predição de erosão, o LISEM, né, ela comparou a produção de sedimento para dentro do rio, numa situação com cultivo mínimo sem mata ciliar, cultivo mínimo com mata ciliar e cultivo mínimo com biofiltro, né? Então, se vê, isso aqui é o aporte de sedimento, em torno de 100 toneladas por quilômetro quadrado ano, com o uso de biofiltro, com o uso de mata ciliar, né? Então, ela aqui fez uma simulação da condição de mata ciliar, já reduziu significativamente, e quando ajusta a mata ciliar com o uso de biofiltro, né, essa perda, esse aporte de sedimento reduziu aí, né, drasticamente. Então, está claro, né, a importância do ambiente ciliar, a importância desses biofiltros, a importância de manejar bem esse ambiente ripário. Necessidades de pesquisa, só rapidamente fazendo o que a gente precisa fazer, o que é importante. Eu acho que a gente tem gerado nesses últimos anos, aí, 30 anos, muito conhecimento numa escala pequena, importantíssimo, né? Conhecemos aí com bastante detalhe o processo erosivo entre sulco, em sulco, como as ações de manejo, mas à medida que nós aumentamos as escalas dessas parcelas clássicas aqui para as parcelas maiores, né, a gente já começa a diminuir a quantidade de informação. Quando a gente, então, incorpora o uso da drenagem fluvial nesses nossos estudos, as informações são ainda raríssimas, né? Então, acho que há uma grande necessidade de trabalhos nessas escalas maiores. Por que isso? Porque uma coisa errada que se faz, né, é tomar decisões de quanto de solo está sendo perdido numa bacia, fazendo uma transferência linear da produção de sedimento que a gente mede nas parcelas com o tamanho da bacia. Não é verdade isso. Essa produção de sedimento ela é alterada com a escala e essa escala não é linear. Então, o que acontece nessas pequenas bacias ou na lavoura, né, a quantidade de sedimento gerado nessa escala não é a mesma e nem linear com a escala maior, de 16 hectares, ou 100 hectares, ou dentro de um rio. Então, nós precisamos entender as relações entre escalas, né? Isso é extremamente importante, porque aí sim, nós vamos compreender melhor como nossas ações de manejo de solo afetam lá as condições dos recursos hídricos. Outra coisa que eu acho fundamental, gente, nós precisamos trazer mais a hidrologia para o nosso lado, né? Hidropedologia e hidrologia pura, né? O que é trazer a hidrologia para o nosso lado? Eu acho que a gente precisa quantificar nas
nós precisamos quantificar nas nossas lavouras, né, qual é a relação que tem entre a precipitação, isso aqui é um sistema de monitoramento da lavoura, qual é a nossa relação entre precipitação e quanto é gerado de escoamento, e quanto é gerado de sedimento, né, nós precisamos conhecer. Hoje nós estamos naquele impasse, olha, temos que pensar melhor o nosso espaçamento de terraço, enfim, mas a gente não tem essas informações, né, importantes, básicas, que são essas condições hidrológicas de solo, né, nós usamos coeficientes de escoamento que não têm absolutamente nada a ver, foram gerados nos Estados Unidos, então eu acho uma necessidade muito grande esses estudos de hidrologia. Esses estudos de hidrologia, né, além de permitir a gente conhecer mais o comportamento hidrológico de um solo, vai permitir que a gente possa usar a modelagem. Né? A modelagem é fundamental, nós não vamos conseguir monitorar cada bacia no Brasil, mas nós usando o modelo matemático, nós podemos trabalhar, né, fazendo simulações de cenário, enfim. Mas modelos matemáticos sem dado é como um jogo de videogame, né? Não tem valor nenhum, é um número que a gente gera, né, mas não é um número que tem uma base real. Então, para a gente poder trabalhar com modelos, a primeira coisa é ter nossos dados de campo. Outra coisa que precisamos saber, que qualidade de água é essa que é gerada nos escoamentos? Né? Os sistemas conservacionistas que concentram fósforo na superfície, aumentam a matéria orgânica, o que tem nessa água, então? Né? Temos que conhecer o que vem nessa água em termos de nutrientes, em termos de pesticidas, muito pouco trabalho, muito pouco conhecimento hoje. Outra coisa, né, que eu chamei a atenção, nós estamos tendo uma recaída aí em termos de práticas conservacionistas. Estou fazendo uma viagem ao Paraná, em março, né, eu fiquei assim impressionado com a quantidade de agricultores, a quantidade de propriedades agrícolas que estão cultivando, fazendo plantio direto, morro abaixo. Né? Bom, será que a gente consegue reverter isso? Né? Cada vez as máquinas maiores, eu entendo a perspectiva do agricultor, né? Eu compreendo a perspectiva do agricultor, mas acho que é impossível ajustar, né, um controle de perda de solo, é impossível, não digo, mas é uma coisa muito complicada, né, controlar as perdas de água e perda de solo quando o sistema de preparo é morro abaixo, mas mesmo assim nós precisamos conhecer essas questões. Né? Com o aumento de comprimento de rampa, o escoamento aumenta, diminui. Como é que acontece isso? Né? E essa condição depende do equipamento que nós estamos usando lá da semeadora, disco ou facão, que mobiliza menos ou mais solo, do grau de compactação, né, temos certeza que está envolvido o grau de compactação. Bom, e qual é a prática mecânica eficiente para controle do escoamento superficial? Se é tão difícil o terraceamento, o que a gente pode fazer para controlar o escoamento superficial? Então, nós temos que juntar a hidrologia, estudar a hidrologia e pensar em alternativas, né, para oferecer alguma coisa que tenha chance do agricultor adotar. Então, minhas considerações finais, né, para quê e para quem? Né? Para quê a gente sabe. Eu acho que nós estamos num momento crítico hoje no Brasil e no mundo inteiro, a Selma já falou. Aumento da demanda de produção de biocombustíveis, alimento, fibra. Áreas disponíveis para a expansão da fronteira agrícola. África, Brasil. Não tenha dúvida, a pressão sobre os recursos naturais já está acontecendo no Brasil. Vai aumentar mais ainda. Se nós não formos capazes de desenvolver um sistema de manejo conservacionista, né, nós vamos ter problemas seríssimos a curto prazo. Devemos lembrar, o Brasil é detentor de 13% da água doce do planeta, né? Naquela bacia do Amazonas. As cabeceiras estão lá no Cerrado. Eu tenho acompanhado as pesquisas de impacto ambiental da agricultura nos Estados Unidos. É impressionante, os Estados Unidos têm 170 milhões de hectares. É impressionante o impacto negativo aos recursos hídricos. Não só em termos de qualidade de água, que está extremamente comprometida, né, inclusive com problemas sérios de nitrato, Golfo de México, né, mas a mudança da escala de agricultura para grandes escalas, né, uma coisa é cultivar 5 mil hectares, outra coisa é cultivar 50 mil hectares, 50 milhões de hectares, há uma mudança ambiental. Por exemplo, o estado de Iowa,
né, que é o maior produtor de milho, se orgulha como o maior produtor de milho dos Estados Unidos, 80% do estado se cultiva milho, eles foram capazes de mudar uma hidrologia, eles mudaram a hidrologia do sistema. Será que não vai acontecer a mesma coisa no Cerrado? Né, porque isso tem muito a ver com os balanços de evapotranspiração, quando se modifica plantas, né, temos que pensar nisso. Bom, final, né, pena que não dá para ler aqui. Eu concordo que a gente tem que produzir, né, cientificamente, eu acho que esse é um papel nosso, nós estamos sendo pagos para fazer isso, mas eu também sinto falta de um canal de comunicação que nos deixe mais próximo com a sociedade. Porque se essa é a preocupação que nós temos, e nós enxergamos esses problemas pela frente, não vai haver nenhuma reação, né, do nosso lado se a gente não for capaz de transmitir essa ansiedade, esses problemas para a sociedade. E eu não acho que seja através das revistas científicas, a revista científica nós vamos transmitir para os nossos pares. Eu acho que a gente precisa de um canal de comunicação com a sociedade, isso já foi falado aqui. Bom, vai a minha sugestão para pensar, será que a gente não teria que ter, estou pensando na área de conservação, será que a gente não teria que ter uma revista, né, tipo, sei lá, da Sociedade Brasileira de Conservação do Solo, ou conservacionista, que nós pudéssemos expressar nossas ideias, nossas preocupações. Eu coloquei aqui a primeira edição da revista Política Nacional de Conservação do Solo e da Água. Nós temos uma política de Estado de conservação do solo e da água? Não temos que discutir. Não uma política de governo, uma política de Estado, né? Uma coisa que fique independente do governo de plantão, né? A gente possa, enfim, se fazer cumprir uma política nacional. Eu gostaria de ler, por exemplo, experiência de conservação do solo do Serviço de Extensão Rural do Brasil. Eu acho que o Serviço de Extensão Rural do Brasil tem inúmeras experiências que não chegam nas revistas científicas. Bom, eu gostaria de ler também as histórias dos agricultores, né? Existem vários agricultores no Brasil com experiências interessantes de conservação de água e solo, também poderia ser um veículo. E, por fim, eu gostaria de ver uma matéria assim, o Código Florestal e a preservação dos recursos hídricos no Brasil. Né? Acho que para as pessoas entenderem por que é importante a preservação do ambiente ciliar. Né? Só para finalizar, também uma experiência que eu tenho aprendido nos Estados Unidos. Grande parte hoje, eles resolveram o problema parcial da conservação do solo. O grande problema do sedimento nos rios hoje é a erosão fluvial, que acontece dentro dos rios. E grande parte da erosão que acontece dentro dos rios é causada pela falta de ambiente ciliar. Nos Estados Unidos não existe uma legislação de proteção de ambiente ciliar. Cada agricultor faz o que bem entende. E ninguém pode fazer nada diferente. Na Constituição, grande parte dos agricultores plantam até a beirada da água. Isso significa, né, que grande parte da erosão hoje é causada por problema de desmatamento até a beira dos rios, sem falar no problema de conectividade. Né? Nós temos talvez uma das legislações mais interessantes do mundo, que é o nosso Código Florestal, porque justamente faz isso, preserva, né, esse ambiente ripário. A segunda coisa que eu tenho aprendido nos Estados Unidos, sempre me disseram, bom, as práticas conservacionistas, né, são as que estão alterando a produção de sedimento nos Estados Unidos. Aí, lendo alguns relatórios, eu descobri que não são tanto as práticas conservacionistas que diminuíram a produção de sedimento nos Estados Unidos, são os programas governamentais que pagam para os agricultores não plantarem nas suas propriedades, nas áreas consideradas de solo altamente erodível. Aquele solo sem aptidão agrícola, os agricultores têm um programa que são pagos, eles têm um arrendamento por 10 anos que o governo paga para eles não plantarem nessas áreas. E são essas áreas que não são plantadas que respondem para a diminuição da produção de sedimento. Aí eu pensei assim, pô, mas no nosso Código Florestal nós temos isso, que são as áreas de reserva legal. Né? O que é a reserva legal? São aquelas áreas da propriedade agrícola, com solo sem aptidão agrícola, que a gente deveria preservar. Então, o segundo, né, ponto positivo da conservação do solo, o primeiro ponto positivo da conservação do solo, nós temos no Brasil. Então, nós temos um potencial imenso, né, para fazer esse sistema se tornar um sistema sustentável. Vai depender agora qual a nossa imposição, talvez como sociedade, né, como ciência do solo, representada nesse fórum, se conseguirmos interferir em todos esses processos. Mas, para isso, eu acho que a gente precisa comunicar. Né? Não adianta a gente ficar aqui dentro do Congresso. Aqui dentro do Congresso, eu acho que a gente obtém, né, o estímulo para continuar nossos trabalhos. Né?
Enfim, eu acho que a gente sai daqui motivado para continuar o nosso trabalho, mas o que está aqui dentro tem que sair para fora, né? A sociedade a gente tem obrigação de informar a sociedade do que vai acontecer, né? Nós podemos antever o que vai acontecer. Bom, e finalmente, para terminar, né, eu só gostaria de fazer uma propaganda que eu estou hoje como representante da Associação Internacional de Conservação do Solo, e ela lançou agora, o mês passado, essa revista, International Soil and Water Conservation Research, e, enfim, quem tiver interesse de se associar nessa associação, já tem direito à revista, né, e aí é uma outra forma, uma outra visão, né, de poder ter um conhecimento, de ampliar o conhecimento dos problemas de erosão a nível mundial. Tá? Eu gostaria de agradecer e muito obrigado. Bom, pessoal, a gente agradece ao professor Gustavo pela sua exposição. Devido ao adiantado do tempo, a gente vai fazer duas perguntinhas bem rápidas que nos chegaram, e a professora Selma vai responder uma delas, tentar responder. Uma das perguntas é do Gerardo Sparovec, da USP, que se refere ao ganho de produtividade. Certamente é central as questões ambientais relacionadas à agropecuária, e certamente é necessário. Como escolher e ajudar a desenvolver ganhos de produtividade desejados? E os ganhos de produtividade atuais estão sendo feitos com as ferramentas ou tecnologias desejáveis? Seria uma das perguntas. A gente pede só que a professora, então, Selma, responda essa questão. E tem uma outra que complementa, que é do Oswaldo Visc, da Defesa Agropecuária de São Paulo, que se refere à questão do financiamento, principalmente pelos bancos, para se é correto as pessoas que não fazem o plantio correto das culturas dentro da sua capacidade de uso, receber ou não esse financiamento do banco, ou ter acesso a esse financiamento. Obrigada aos dois colegas pelas questões muito oportunas e necessárias de discutir. O ganho de produtividade não pode ser feito a qualquer custo. Nós temos que imaginar que toda a minha fala foi na direção ambiental, portanto, a produtividade, o aumento da produtividade deve ser enquadrado nesse mesmo pensamento. Se nós aumentarmos a produtividade à custa de agrotóxicos usados exageradamente, como nós sabemos, nós vamos ter problemas não só no solo, na biota do solo, mas também nos recursos hídricos, como acabamos de ver com o colega em relação à contaminação de recursos hídricos. Com relação às práticas que estão sendo adotadas nessa direção, bem, não há estudos suficientes ainda para avaliar. Os que eu tenho conhecimento de aumento de produtividade, alguns, pelo menos, ainda deixam a desejar. É a produtividade pela produtividade. Aí não faz muito sentido, especialmente na área de grãos, né? Na área de pecuária, bem menos, não temos esse exemplo aqui, nem poderia falar sobre isso, mas com relação ao que o outro colega fala de financiamentos, etc., políticas, eu endosso completamente a fala do colega de que precisamos sair desse congresso com uma disposição de nos organizarmos no sentido de obtermos uma política nacional de manejo e conservação de solo e água, que seja realmente eficaz a curto e médio prazo, porque nós temos que resolver a herança que nos foi deixada da modernização agrícola com produção à custa de aumento de área e produtividade à custa de grande quantidade de insumos e defensivos, mas temos também que evitar novas áreas. Quer dizer, nós temos um desafio duplo aí pela frente. Penso que a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo tem que marcar presença imediatamente junto às responsabilidades. Não penso que apenas políticas de restrição ao crédito sejam eficazes. Nós sabemos hoje que, para financiamento agrícola de pequenas e médias propriedades, junto ao Banco do Brasil, há um protocolo enorme a ser preenchido, que, se a propriedade não tiver a reserva legal, não tiver APP, não tiver práticas conservacionistas, ela não obtém o financiamento. O banco não concede, nós já sabemos disso. Mas isso afeta quantas pessoas, quantas propriedades, né, Gert? Não sei. Não temos esse levantamento para saber em que nível de financiamento nós estamos sendo,
autorizados, nós estamos sendo eficazes no controle ambiental. Então, penso que isso deva fazer mesmo parte de uma política nacional que terá seus desdobramentos em nível estadual, municipal, de bacias. Eu gosto muito dos programas de microbacia aqui do Sul, do Paraná, né? São exemplos extraordinários que estão tendo um resultado bastante interessante que poderíamos divulgar mais amplamente para todo o país. Ok, obrigado, professora Selma. Eu gostaria só de pedir desculpa. Nós temos mais uma do Sebastião Cavalcante. Eu pediria que depois, se ele pudesse fazer esse questionamento à professora Selma, ela vai estar à tarde e amanhã conosco. E eu vou fazer só mais uma pergunta para o professor Gustavo, que é do Oswaldo Visque, da Defesa Agropecuária de São Paulo, que ele coloca a seguinte questão, que a mídia dá uma imensa divulgação à questão das matas ciliares, mas ele coloca que, como vimos, que a conservação do solo já protegeria os mananciais. Então, a pergunta, por que não conseguimos sensibilizá-los da importância da conservação do solo? Por que é tão difícil de sensibilizá-los? Olha, isso também é uma pergunta que eu me faço, né? E agora, vivendo 4 anos nos Estados Unidos, né? Não sei, minha cabeça sempre pensava, eles estão adiantados, tem tanta pesquisa, né? O Bennett começou esse trabalho lá em 1920, depois do Dust Bowl, e como é que tem todo um trabalho de educação com os agricultores, apelando para a ética, né? Porque essa questão de conservação do solo está muito ligado à ética. Qual é a ética? A ética nossa de pensar no futuro, de pensar que nós somos responsáveis pelo futuro, preservar o nosso país, preservar o nosso planeta para as futuras gerações. É muito egoísmo nosso detonar com tudo hoje e deixar essa dívida para as futuras gerações. Então, isso eu me pergunto, como se investe tanto, estou pensando nos Estados Unidos, porque eu sempre pergunto para mim isso, como que se investe tanto dinheiro em conservação do solo, diferente daqui, né, que não tem uma política de Estado de conservação do solo, os Estados Unidos têm uma política de Estado desde 1920, do tempo do Bennett, né, e não mudou. Essas áreas, por exemplo, que eu falei para vocês, as áreas pagas pelo governo americano para não plantarem as áreas altamente erodíveis, sabe o que está acontecendo esse ano, gente? Eles transformaram tudo em área de milho. Por quê? Porque o preço do milho está alto e o arrendamento que o governo paga é menor do que o preço do milho. Então, o que eles estão fazendo? Lavrando essas áreas de solo altamente erodíveis, umas máquinas que parecem uns monstros gigantescas, que daí eu fico perguntando como é que esses caras vão conseguir preparar pelo menos em nível. Terraço eu nunca vi, mas preparar em nível, né? Não tem como preparar em nível, são máquinas gigantes, porque eles querem produtividade, de trabalho, etc, etc. Aí eu fico pensando, mas todos esses anos invocando pela ética, né, que precisamos preservar o solo, agora vem um mercado aquecido, que o governo americano precisa produzir milho para 2 coisas, para etanol, porque precisa misturar, né, etanol no combustível, 20%, estão desesperados plantando milho. Todo o sistema de produção pecuária, a maioria pecuária confinada, precisam de milho, o milho está competindo, né, para grão e competindo para bioetanol, os caras estão desesperados e estão plantando tudo milho morro abaixo. E eu fico perguntando, cadê a ética? Né? Cadê todos esses anos de conversa, de educação? E aí, analisando a história, eu comecei a estudar um pouco a história do Bennett, né? O Bennett foi o pai da conservação do solo, era um pedólogo que estava apavorado, devendo problema de erosão nos Estados Unidos, mandava relatório para o governo, ninguém dava a mínima bola para ele. Uma hora ele estava enchendo tanto o saco que botaram ele para morar no Alasca, para não incomodar. Aí ele voltou do Alasca para ficar nos Estados Unidos, para incomodar os caras de novo na questão de erosão. Nunca ninguém deu bola. Sabe quando deram bola para ele? Quando aconteceu o Dust Bowl, né? Que aquele Estados Unidos ficou tapado de poeira, que chegou até Washington, né, e ele estava lá numa conferência junto com o Senado americano e disse assim, estão vendo essa coisa preta aqui? Ó, isso aqui não é chuva, isso aqui é poeira que está levantando das áreas agrícolas lá daquela região. Aí o Senado, Aí os jornais chamaram ele para ele explicar, e aí fizeram a tal de política nacional de conservação do solo, deram dinheiro, enfim. Eu fiquei pensando, então, o que fez com que as pessoas se movimentassem? O medo de um desastre ambiental, né? Agora, como que nós vamos fazer isso aqui? Eu não sei, eu acho que a minha conclusão é que
que, na verdade, nós temos que ter uma política regulatória. Não tem outra saída. A ética de convencer não funciona. É duro, eu não gosto disso. Eu gostaria que fosse uma coisa espontânea, ética, né? Eu acredito na ética, mas não é. O ser humano é controlado pelo mercado, né? Não sei, essa é a minha opinião, posso estar errado. Ok, então a gente agradece a professora Selma e ao professor Gustavo. Só lembrando rapidamente dos avisos que nós temos a Assembleia Geral dos Associados da Sociedade às 2 horas na Sala Pico, hoje à tarde às 6h30 o lançamento dos livros, e os interessados no jantar ainda têm os ingressos na secretaria do evento, certo? E encerramos então aqui mais esse painel. Muito obrigado.